Be strong. Muito bem, está começando mais um episódio do Resenha Atípica, um videocast produzido pela ONG AVA, Associação Vozes Atípicas. Eu sou Wagner Rodrigues, cofundador e vice-presidente da entidade, e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de meia idade, de barba grisalha, pele branca, estou usando um boné branco e uma camiseta na cor laranja com os dizeres AVA Vozes Atípicas. Ao meu lado está a minha companheira Simone. Simone, quem é você? Olá, eu sou Simone Alixair, presidente da AVA. Vou fazer minha audiodescrição. Eu estou vestindo uma camisa estampada marrom, com a cor predominante marrom. Eu sou branca, também uma mulher de meia idade, estou com os cabelos presos. E é isso. Nós estamos aqui também com a Diva, fundadora da Resiliência Azul. Diva, quem é você? Bom, eu sou a Diva, sou uma mulher de 45 anos, sou negra, atualmente uso tranças, né, pretas e com azul de resiliência. E estou usando hoje um vestido preto, com cinto, e é isso. Muito bem. Temos também aqui o vereador Coronel Salles. Coronel, olha, quem é você? Uma alegria estar aqui. Eu sou o Coronel Salles, sou um homem branco de 56 anos, estou vestindo um blazer cinza, uma camisa azul e muito feliz de estar aqui para a gente poder falar dessa causa tão nobre que é o trabalho junto à comunidade autista. Estou muito feliz. Que ótimo, nós também estamos bastante felizes com a presença de vocês, já meu agradecimento em nome da associação. Eu quero começar a nossa resenha com a Diva. E já quero entrar de cara num assunto que é bastante polêmico, que é a relação da comunidade autista com as empresas de convênio médico. Como é que elas estão se comportando em relação ao atendimento dos autistas? Estão cumprindo fielmente ao que está na lei ou está tendo alguma dificuldade? Você, como mãe de autista, pode falar perfeitamente sobre isso. Como é que está esse relacionamento entre a comunidade autista e os convênios médicos? Gente, antes, né, de começar a responder o Wagner aí, porque ele adora uma polêmica, já me colocou na fogueira, mas vamos lá. Sou presidente, sou idealizadora do Instituto Resiliência Azul, né, fundada há pelo menos 4 anos, então, por isso que ele mandou essa bomba, né? Estou assistindo aí cerca de 700 famílias dentro do grupão e dentro dos associados cerca de 200 famílias, então é uma polêmica mesmo, né? Olha, o relacionamento não tá bom, né? O casamento tá desgastado, não há mais diálogo, né? Porque há uma necessidade aí muito grande da gente entender o porquê de tudo isso, mas se a gente for puxar um pouco lá atrás, Wagner e Simone, né, e Salles, desde o rol taxativo, a gente já sabia que esse casamento ele estava andando mal das pernas, né? Se a gente for buscar prazo curto, por quê? A partir do momento que eles querem taxar, né, um serviço tão essencial, a gente sabia, né, que fosse qual fosse, né, o resultado, não viria coisas boas, e veio, né? Veio descredenciamento, veio a questão de derrubadas de liminares, né, que estão sendo constantes, infelizmente. Estão agora descredenciando algumas clínicas, mas também estão investigando, né, na concepção, segundo eles, essas clínicas, tá? Então, a gente percebe que todos os lados ali estão procurando meios, né? Eles estão procurando um jeito
para realmente não atenderem. A verdade é essa. Então, hoje, amanhã, ontem foi rol taxativo, ontem foi descredenciamento, agora está essa questão das liminares, então estão sempre buscando uma coisinha, ou seja, estamos em guerra, tá? Com as operadoras de saúde, infelizmente estamos em guerra. Estão levando para Brasília, né? Essa história ela está tão grandiosa assim, que estão levando para Brasília para que realmente eles não vão abrir mão, então eles estão recorrendo toda a forma possível assim para poder não atender. Ou seja, a guerra é contra os autistas, eu sempre falo, contra as famílias atípicas. A gente fez algumas manifestações, fizemos protestos, entramos com denúncia no Ministério Público, estamos com advogado, né, voluntário dentro do RA, que é o Resiliência Azul, para cuidar dessas famílias, né, dos interesses dessas famílias. Então, assim, estamos também, né, sendo assediados moralmente, porque querendo ou não, a saúde mental, ela fica desgastada, você não consegue mais fazer nada. Você tem que cuidar do seu filho, você já tem que ir para terapia, você tem que cuidar de uma ONG, você tem que, né, cuidar dos eventos, né, os cronogramas, que não são poucos, e você para tudo para cuidar dos convênios médicos, ou seja, algo que deveria estar fluindo, uma vez que você paga, você tem um serviço. Seria simples assim. Sim. Mas não é. Eles não querem atender. E vocês sabem qual o motivo, gente, que eles não querem atender? Diga. Dinheiro, né? Sempre dinheiro. Eles não estão visando, né, a pessoa. Eles estão visando, assim, é muito caro. Tem um autista hoje no Brasil, tanto para o SUS, tanto para os convênios médicos, é muito caro, né? Então, assim, os convênios médicos, eles foram criados para poder, né, desafogar um pouco o sistema público, não é isso? E aí, o que acontece? Eles veem que subiu muito, né, o número de diagnósticos. E não é que subiu, hoje as pessoas têm acesso a informações. Você falou um negócio interessante, Diva, me permita. Sim, claro. Wagner e Simone. Você foi no âmago da questão. Qual é o objetivo do plano de saúde? É cuidar da saúde das pessoas. Então, ela tem que, em tese, mas ela foi credenciada com esse escopo, com esse objetivo. Agora, se você se apresenta para resolver problemas de saúde, para atender empresas, para atender pessoas, e não consegue porque diz que é caro, não é possível. O objetivo, quando o governo, quando a lei, o espírito da lei, permitiu a criação desses planos para desafogar a rede pública, para ter uma assistência melhor, é esse o objetivo. Pode olhar a justificativa da lei que permitiu isso. E aí a gente pode entrar, e vocês sabem melhor, na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei recente e que tem uma série de direitos. Quando a gente fala de acesso à saúde, então quando você fala que aciona os advogados voluntários do Resiliência Azul, eu tenho que aplaudir de pé e chamar a atenção dos planos. Vocês têm uma obrigação a cumprir, que é cuidar da saúde das pessoas. Agora, o diagnóstico aumentou? É lógico que aumentou. Então, vocês têm que se organizar para que possa atender. É uma via de mão dupla, porque assim, na hora que as operadoras do plano de saúde vão fazer o cálculo de quanto custa para cobrar de você mensalmente, ela tem que colocar isso na conta, até porque existe uma quantidade grande de pessoas, eu não sei definir quantas são, mas certamente existe uma quantidade grande de pessoas que pagam regularmente o plano de saúde e não fazem uso. Ou seja, é 100% de lucro. Exatamente. Como é que fica essa conta para a operadora? Então, no momento que eu preciso fazer uso do plano, aí muda a conta? E as estruturas que atendem o sistema SUS? Aí a gente vai nos governos federal, estadual e municipal, para que façam gestão junto aos seus deputados, aos seus senadores, para a gente aumentar a tabela SUS. Não é possível. Os hospitais filantrópicos, Santas Casas, Santa Marcelina, por exemplo, que faz um trabalho belíssimo de atendimento às pessoas em cirurgia geral, hospitais gerais. Então, a tabela SUS está desatualizada há anos também. Então, gera obrigação. O profissional fica desmotivado. Exatamente. Ele, quanto ele paga, ele consegue receber de uma consulta do SUS
ele fica desinteressante. Mas eu percebo também, desculpa, você ia falar, pode falar, Simone. Não, o que eu ia dizer é o seguinte: a questão do convênio não é só essa questão do dinheiro, que é gravíssima, claro. Sim. Hoje em dia, você tem um filho autista com excelente tratamento, com especialistas, uma equipe multidisciplinar, 10, 15, 20 mil reais. Ninguém consegue isso. Sim. Mas aí, o que acontece, tirando essa parte financeira, que os convênios não pensam? O autista é aquela criança, principalmente as crianças, que tem uma dificuldade de comunicação, de socialização. Então, com muito custo, ele se acostumou com aquela fonoaudióloga. Foi difícil, foram São meses. os laços, né? Aí quando a criança, Vínculos. pronto, pegou, agora vai começar o tratamento para valer, aquela profissional é descredenciada. Qual é o impacto que tem no autista quando ele tem o tratamento interrompido porque a operadora descredenciou aquele profissional, qual o impacto na vida dessa pessoa? O Wagner está, lendo o meu pensamento, a gente está fazendo um jogo, E não só da criança, da mãe, da né? família. Que tem que eu vou repetir pegar um tudo. exemplo claro, assim, o meu exemplo, né? Que eu sempre pego a minha vida para lutar, sabe? Meu exemplo. Então, tivemos uma pandemia, meu filho não tinha acesso ao convênio, né? Ao convênio médico. E eu fiz o convênio médico justamente por conta da regressão. Porque vem uma pandemia, aquele tratamento ele é interrompido, né? E aí começa uma regressão. E eu tô falando de regressão grande, né? Não é regressão, sabe, de meu filho fazer cocô, xixi pela casa, sabe, comer paredes, andar pelado. Então, assim, uma regressão grande. Então, falei, bom, vou ter que fazer um convênio médico. E fiz, com muito custo, não é porque eu posso. Fiz o convênio médico, tá? Quando eu vou fazer o convênio médico, o que acontece? O primeiro problema com a Notre Dame, o que acontece? Eu não consigo que meu filho tenha acesso. Por quê? Eles não vão gerar provas contra eles. Eles simplesmente não aceitaram meu filho, quando souberam que é autista. Então, eles não vão escrever lá. Não aceitei porque entendeu? é autista. E ele, assim, Vão é um arrumar crime, mil né? desculpas. É um crime, porque assim, o autismo ele não é uma doença pré-existente. Então, já começa tudo uma errado ali, é condição. uma condição. Né? Aí, o que acontece? A corretora achou outro meio, outra plataforma, né? Da gente ter acesso. Ele entrou como estudantes. Diva, pelo amor de Deus, eu sei que você vai brigar. Falei, mas omite, não fala. Se você falar que seu filho é autista, eles não vão aceitar. Eles sabem que estão errados, mas você precisa do tratamento para ontem. Sabe? É difícil isso. Tipo, veja só, uma mãe você tem que sabe por burlar, que o filho está sendo rejeitado e você demais engolir isso. aquilo, não poder lutar naquele momento, então você fica ali no precipício, tem que escolher. Ok, meu filho teve acesso, tá? Teve acesso ao convênio, começou a fazer as terapias. Aí, o que eu percebo? O tempo de carência era tipo de 1 mês. Hoje, você tem que ter a coparticipação, eles estão aceitando só com a coparticipação. A carência subiu para 6 meses. Olha. É muita coisa. Na vida de uma criança, isso equivale a anos. Isso equivale a anos. Então, assim, meu filho entrou numa clínica ótima, de referência, tá? Então, começou o quê? Mogi das Cruzes começou a ser referência para esses autistas, né? Vamos falar de autistas. E aí, o que acontece? Entra o rol taxativo. Eles perdem, mas eles não querem perder. Aí entra o descredenciamento. Aí eles entram num belo dia, olha, vai até tal dia. Começa o desespero, sabe? E como a justiça está recebendo? A justiça, ela está sendo Cega. bastante, como é que fala? Não, o Ministério Público, né? Ele está sendo bem, como é que Acolhedor. fala? Acolhedor. Não, O MP. não, por esse lado, mas por outro lado Por outro lado, faz vistas alguns grossas. juízes, né? Que Eles coisa. começaram a fazer o quê? Irem na onda dos convênios médicos. É uma organização poderosa. Sim, porque bem poderosa. é difícil entrar ali. Peitar. O lobby é forte. É forte, claro. é forte. Eles devem usar como base que houve um contrato e que não deve cumprir o contrato. Eles devem ir nessa linha do contrato. Na verdade, como é que eles Coronel, o que acontece? O que está acontecendo, na É bom verdade... a gente falar, gente, para quê? Para que você, mamãe, papai que está nos assistindo, tem pessoas com experiência de uma vida aqui, todos aqui, para que a gente possa ter mais força e saber tentativa e erro. Poxa, onde a Diva
que o Resiliência Azul acertou, onde a Simone não é um aconselhamento, mas são experiências vividas que a gente pode dar um direcionamento, né? Até um papel. Exatamente. Ele tocou num ponto que eu participei da audiência pública recentemente da Anvisa, né? Olha aí. E aí, olha aí, ó. as operadoras de saúde, eu senti falta da Notre Dame lá, mas a Unimed estava lá. E tinha algumas mães... A Interclínicas que comprou a Notre Dame, não foi? Agora? Apvida, uma coisa assim, né? Que está assumindo aí, está mudando as coisas. Eles fazem isso, né? Quando começa a bomba estourar, eles começam a... Muda nome. Eles vão mudando, eles vão fugindo, assim. Aí o que acontece? A Unimed estava lá e eles foram incisivos. Eles foram incisivos, batendo numa tecla que a gente meio que já sabia por que eles estavam descredenciando. Então, qual que é a desculpa? Está havendo uma auditoria, tá? Nós estamos investigando, há suspeitos de, né, que estão bulindo ali, né, a subfaturação, vamos dizer assim, de guias, né, de horas, tá? Então, eles batem muito forte nessa tecla. Então, algumas clínicas, eles estão descredenciando. Até onde isso é verdade, não sei. E o que eles fazem com essas clínicas? Eles tiram a clínica perto da sua casa, aí eles credenciam uma do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade, uma clínica, entre aspas, pior. E criam centros próprios, né? E o que acontece? Terapias de meia hora. Talvez em grupo. Então, a mãe fica 3 horas para chegar com Aí volta atendimento. naquele ponto que a Simone falou da parte do vínculo, né? Não é uma coisa simples de se criar. Você vê, tem uma definição de políticas públicas, que são iniciativas governamentais nos 3 eixos, para atender às necessidades das pessoas, que é dinâmica. Sim. Que há 40 anos atrás a gente estava erradicando a paralisia infantil. Então a gente estava vacinando todo mundo e tal. Hoje nós estamos nessa descoberta dos autistas, entre aspas, porque já existe todos, nós já convivíamos, só que eles não eram diagnosticados. Então, à medida que aparecem as necessidades, que o governo, o Estado brasileiro, seja Estado, eu estou falando isso, tomando esse cuidado, como eu sou político, não adianta eu só falar do município, eu só falar do Estado, não vai querer vai dizer que eu estou passando a bola. Não, o Estado brasileiro representado pelos seus 3 níveis. A União, o Estado e os municípios, em buscar facilitadores. Por exemplo, nós estamos falando de uma cidade de São Paulo, você que mora em Mogi, a cidade de São Paulo ela tem 12 milhões de habitantes. Vamos imaginar. Meio, né? Meio milhão. São cidades grandes. Hoje nós temos quantos a previsão de autistas no Brasil? 2 milhões? 5 milhões. 5 milhões. Utilizando como base a taxa de prevalência nos Estados Unidos, replicando para a nossa população, nós vamos estar em mais ou menos uns 5 milhões. 5 milhões. Então, nós estamos falando de muita gente. Isso mapeados, né? Fora os que não foram diagnosticados. Exatamente. Mas, tendo como referência essa base americana... que na realidade ela pode até dobrar, porque o Brasil é muito maior. É comum que o autista tenha herdado isso geneticamente do pai. Então, nós podemos facilmente dobrar esse número, porque tem a subnotificação, porque o pai é autista. Da mãe, né? Mas é mais do lado masculino. Então, e outras neurodivergências, né? Dobrar esse número para 10 milhões. Estamos falando de dislexia, estamos falando de um monte de coisa. O autismo geralmente não vem sozinho, né? Vem com outra comorbidade. Mas isso que ele estava falando do impacto da saúde, a gente tem que pensar assim, quando a gente vai para a rua fazer manifestação, a gente tem que pensar o seguinte, isso também vai impactar no SUS, porque essas pessoas sem os convênios médicos, né, elas rapidamente elas procuram ali uma saída pública, que não é uma coisa fácil. Então, assim, eu tenho mães, assim, adoecidas, sabe, adoecendo, com depressão. Por quê? Porque, assim, nós somos o alicerce. Para se manter as paredes de pé, a gente precisa estar bem. Diva, eu vou falar para você. Eu comentava com a Simone e com o Wagner. Eu estou há 8 meses como vereador. Mas a gente precisa gostar de gente, né? É fundamental. Você eu não gosto muito de gente, mas tem que lidar com você, para ser servidor público, você tem que gostar de gente.
Senão, como você falou, de empatia, Sim, de ter sim. vocação. Se você não gostar de gente, você está na cadeira errada. É na cadeira errada. E aí, quando você coloca essas posições, a gente fala assim, poxa, qual que é o nosso papel? Se eu pudesse, em todas as repartições públicas, eu colocaria assim, nosso papel é melhorar a vida das pessoas. Essa frase, ela resume a vida de todo mundo que resolve cuidar de gente. Quando você resolve ser enfermeiro, quando você resolve ser policial, Sim. quando você é bombeiro, médico, você está cuidando cuidar, de gente, o cuidar, o acolher. Então, você tem um aspecto vocacional fundamental. Inclusive, na educação, eu ponho professores junto, né? Sim. A maioria na área da saúde, mas eu ponho professor, porque eu já tive muitos embates ao longo da vida do meu filho, em que eu mandei muita professora vender pastel na feira. Porque eu falava para elas, Você não tem vocação. Você não tem vocação para isso. Não, e ela essa está coisa ali da pelo parceria, trabalho, né, pelo dinheiro, pelo Sim, salário. a coisa da parceria que tem que criar um vínculo em todos os ambientes. Tem, você tem que conquistar aquele aluno, você tem que incentivá-lo ao conhecimento, ele tem que ficar com vontade de aprender. Sim. Aquela pessoa que está só te detonando, só apontando os seus defeitos, não tem empatia. Fica lá só por obrigação. Por dinheiro, né? pelo salário, o dinheiro é ótimo, o salário é maravilhoso, mas cada profissão tem a sua responsabilidade. Sim. E professora, essas áreas da saúde, tem que gostar. Tem que gostar. E a gente precisa evoluir muito ainda. Nós estamos muito... engatinhando. A evolução... Eu falo assim, a gente está aqui nesse mundo para aprender uns com os outros e compartilhar, né? Mas, assim, parece uma guerra, né? Enquanto a gente está indo para o lado certo, né? As pessoas estão vindo em cima, atropelando. Mas, assim, a gente tem que entender que a gente não pode desistir, porque essas coisas sempre existirão, né? Então, por exemplo, a questão desistir, essa palavra existe no nosso vocabulário? Então, né? Jamais. Exclusão, né? Jamais. A luta é contra a exclusão, né? Não, jamais. Mas, não assim, isso das operadoras é muito nítido, né? Que eles não estavam preparados para essa demanda. É muito nítido que eles estão preocupados com o que eles vão gastar. Você, quando chega num convênio médico, no hospital pago, né, particular, que você chega lá para tomar uma injeção, eles fazem de tudo para você não tomar, para você não ficar internado. É impressionante. Então, eu remeto isso ao tratamento do autista. Eles não querem. E assim, a gente tem que tomar um cuidado para não virar uma guerra. Né? Depois a gente vai entrar no outro assunto lá, que vocês vão falar lá do que aconteceu na loja, mas a gente tem que tomar um cuidado para não haver um movimento contra. Porque, na verdade, a gente quer o mínimo, né? Quer introduzir essas pessoas e, né, correndo ali para ter uma autonomia. A Camila casou, né? Sim. Então, sonho de consumo de toda mãe atípica, né? Para que eles voem alto, assim. E a luta é essa, contra o tempo, é contra a exclusão, porque eu não preciso ter uma placa para o meu filho ser bem aceito. Mas, né, vem aí a política pública, e infelizmente eu tenho que colocar para as pessoas entenderem, olha, ele tem um direito, né? E tudo bem, mas o que a gente quer é isso, é empatia, as pessoas realmente gostarem. E quando eu falo que não gosto de pessoas, gente, eu não gosto de estar no meio de pessoas, tá? Multidão, tá? Não, agora não adianta consertar, não. Adianta sim. Simone, você tá aqui pra quê, Simone? Mãe atípica contra mãe atípica, não pode, Simone. Tô Coronel, brincando. eu quero também abordar um outro tema. Você é autor da PL, do servidor, amigo do autista. Isso. De onde surgiu essa ideia? Qual que é o seu envolvimento com a comunidade autista? Eu tive a honra de servir na Polícia Militar 35 anos, e os últimos 2 anos como comandante-geral da Polícia Militar no estado inteiro. Então, uma instituição com 90 mil homens e mulheres, que agora, se a gente olhar agora no relógio, devem ter no estado 4 mil viaturas agora patrulhando o nosso estado inteiro. Então, tem uma capilaridade gigantesca. E o telefone que é mais lembrado de emergência é o 190. É o telefone da emergência. Então, atende lá, Polícia Militar na emergência. E o que aconteceu? Nós fizemos uma iniciativa muito bacana na Polícia Militar. Nós fizemos um convênio com o Ministério Público do Estado, que é uma grande instituição. O Ministério Público nos apoiou muito no comando, em várias ações, crime organizado, mas também nessas de interesse das pessoas. E nós conseguimos incluir na grade curricular dos nossos cursos, de formação de soldados, no curso de sargentos e no curso de oficiais, aulas para entender o que é o transtorno do espectro autista, o que fazer e o que não fazer.
Porque nós tivemos um caso bem interessante. Uma moça estava num ponto de ônibus e um rapaz de 20 anos passou a mão no cabelo dessa moça. Essa moça se sentiu assediada, reclamou, gritou, tinha uns rapazes tomando cerveja num bar ao lado e foram ver o que aconteceu. E aí o que aconteceu? Seguraram o rapaz, começaram a falar alto e ele era autista. E ele surtou. E aí vinha passando uma viatura, a viatura foi ver o que aconteceu, o cabo identificou com uma pessoa autista, isolou totalmente, fez toda a manobra, porque ele tinha não sei se um filho ou se um irmão autista, ele fez toda a manobra de acalmar aquele garoto, ligou para a mãe, ligou para o pai, mas isso virou um processo, um inquérito, isso chegou no Ministério Público e chegou ao meu conhecimento como comandante-geral. Fizemos uma reunião, falei, vamos fazer um convênio, vamos mudar o conteúdo programático das nossas escolas para que os nossos policiais façam isso. Foi daí que surgiu. A Prefeitura de São Paulo tem, entre concursados, nomeados e terceirizados, quase 300 mil servidores. Isso é muita gente. E o que a gente quer? A gente, com o nosso projeto, é o PL 149 de 2023, que é o Programa Servidor Amigo do Autista. Já pelo nome, ou seja, para acolher. Então, para que todos os servidores do prefeito, e o prefeito já se prontificou a ser o aluno 001 do curso, até o servidor mais modesto, para que todos esses conheçam o que é o transtorno do espectro autista, o que fazer e o que não fazer. Que é o mínimo, né? É o mínimo. Pelo menos o mínimo, Exatamente. precisa ser um especialista. Simone, é o que a gente fala, é você dar o conhecimento como a maior ferramenta de mudança de comportamento. Não querendo te cortar, eu achei super interessante, porque eu tenho um amigo que é tenente da Polícia Rodoviária, e ele é super parceiro do RA, né, do Resiliência Azul, então ele sempre dá palestra. Mas conclua, depois eu vou falar para você o que a gente, né, faz dentro do RA referente à segurança. E aí o objetivo desse programa é que a gente consiga habilitar todos os servidores municipais da cidade de São Paulo a entender o que é o transtorno no aspecto autista, o que fazer e o que não fazer. Por exemplo, e a Guarda Civil tem um programa a mais, criar todo um procedimento operacional padrão nesses casos. E está sendo super aceito. Eu já tenho 12 vereadores que pediram coautoria, porque eles atuam na sua... Os vereadores, muitos, atuam, um na Zona Sul, outro na Zona Norte, o outro na Zona Leste, e até onde... Coronel, eu sei que esse projeto... Eu gostaria de ser coautor. Falei, lógico, se todos os 54, são 55, eu e mais os 54 quiserem ser coautores, venham juntos. O problema não é de quem fez, de quem não fez. Vai ter um impacto muito maior. Exatamente. E São Paulo, e aí foi quando eu procurei a AVA, é uma vitrine. São Paulo é a maior capital, é a maior cidade do país. Nós temos mais de 5 mil municípios. Se a gente conseguir fazer esse programa, que é um programa inédito, a gente vai conseguir repercutir no Brasil todo. E aí a gente volta naquela frase: nosso papel é melhorar a vida das pessoas. E aí as pessoas falam assim, mas coronel, o senhor é comandante-geral, o homem que fez faculdade de Direito, mas não é isso, o vereador... E aí a beleza desse cargo, dessa função, do exercício dessa função, que nós estamos somente há 8 meses, porque eu era suplente e agora assumimos, é você poder melhorar a vida das pessoas na saúde, na segurança, na educação. E aí a gente já está falando de outros caminhos que a gente pode seguir para apoiar as mamães e os papais autistas na rede municipal. Será que a gente não pode utilizar as estruturas dos 54 CELs que nós temos, os Centros Educacionais Unificados, que foram criados há uns 20 anos atrás, mas que foi uma iniciativa belíssima. Será que os CELs não tem um lugarzinho para a gente colocar uma equipe multidisciplinar ali para cuidar? São outros, né? Precisa pensar. Então, e aí a beleza da função é essa. A gente que veio da segurança pública, fizemos mestrado, doutorado nessa área, e a gente se depara com essa causa tão nobre, eu fico muito feliz. Então eu estou muito contente, porque eu sou o Coronel Salles vereador, mas também eu sou o Marcelo, filho da dona Isabel,
casado com a Márcia, pai do João, irmão da Meire, entendeu? A gente já está conhecendo a família a gente exerce vários papéis, porque às vezes as pessoas, coronel, tal, tem um estereótipo, né? E é lógico, você tem uma liturgia do cargo, você tem a seriedade, eu devo à Polícia Militar tudo. Meu pai é policial militar, eu nasci no Hospital da Polícia Militar, eu sobrevivo da Polícia Militar desde o dia que eu nasci, vírgula. Porém, eu sou um cidadão paulistano e brasileiro que tem que trabalhar pela cidade. Eu quero aproveitar esse gancho, que o objetivo central da PL é levar informação, qualificação do servidor. Isso. Né? Mas acho que além da informação, do conhecimento sobre o autismo, tem a questão também da empatia. Sim, então, nós tivemos agora recentemente um acontecimento num grande varejista que repercutiu bastante nas redes sociais. E aí eu quero direcionar essa polêmica agora para a Simone, porque junto a tudo isso a gente tem a questão também do uso do cordão de girassol como identificação de deficiência oculta. Simone, você acha que essa informação está chegando adequadamente à população? Se essa atendente da varejista tivesse visto a criança com cordão, ela saberia identificar e se comportar adequadamente por ter o conhecimento? Qual é a sua avaliação do que aconteceu nessa situação no varejista em relação à empatia e à informação do cordão de girassol? Não, essa história do cordão de girassol está muito devagar, mas é no nosso meio, né, Diva? Nosso meio todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas lá fora ninguém sabe. Então, isso a gente não pode culpar essa funcionária, Sim. Mas também não sabemos se essa empresa instruiu adequadamente os funcionários quanto a qualificação. O público divergente, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, de julgar, porque em julgar, não estava lá, não assisti, não vi, não sei, porque tudo sempre tem os dois lados. Sim. Mas, assim, empatia sempre, sempre. E não podemos esquecer que a gente estava lidando com criança. Isso aí fica muito mais delicado. Mas, assim, o que eu queria falar sobre isso, que provavelmente nenhuma mãe vai falar, exatamente por eu ser mãe de 2 autistas, eu vivi essa questão, mas não essa questão da imposição. Esses dias eu vi pelo esses vídeos que a gente assiste na internet, de uma pessoa que simplesmente pegou o lugar da outra no banco de avião, porque o filho dela era autista, então o menino queria ver, ou a menina queria ver pela janela, só que a cadeira dele não era. Então, assim, o que eu, mãe, faria? Eu pediria para aquela pessoa que fez questão de comprar na janela, porque ela também queria ver, porque era a primeira vez que ela ia andar de avião. Então, isso para ela também era importante. Tem os dois lados. Sempre. Então, assim, olha, meu filho é autista e ele faz muita questão, explicaria, mas a obrigação não tem. E as mães estão surtando hoje, achando que meu filho é autista, então o mundo joga um tapete vermelho e vocês todos têm que fazer a satisfação do meu filho. Eu vejo isso bastante e eu não acho legal, eu não acho bacana. Eu penso que nem você. Claro que eu lutei muito pelos meus filhos, mas existia um limite. Existia um limite espera, eu tô atravessando esse limite. Não é porque meu filho é autista que ele tem direito a tudo. Meu filho também tem que ouvir não. Meu filho também tem que entender. Nem tudo sai do jeito que a gente quer. Tanto uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, as coisas não saem como a gente quer. Mas ele tem uma deficiência mental, ele não vai entender. Tem que aprender a aprender de alguma forma ou outra. Eu tentaria amigavelmente. Só que essa mãe não tentou. Quando ela percebeu que a moça não ia ceder o local, elas partiram para a baixaria. Então, era o direito era o direito da outra ficar nessa cadeira. Só que aí o mundo autista se junta para julgar aquela pessoa. E isso eu não acho bacana. Eu acho que nós estamos perdendo um pouco a mão, exatamente, e achar que... Eu tenho uma conhecida no mundo da deficiência, ela não é autista, não, em que ela é cadeirante. Vocês precisam ver os embates dela em sociedade, porque ela
exige que a sociedade ponha um tapete vermelho para ela, porque ela é cadeirante. Então, tudo ela julga, tudo ela condena, tudo ela acusa. Então, isso nós estamos perdendo a mão. A gente tem que pensar um pouco sobre isso. Nossos filhos têm direito, nossos filhos são diferentes nessa questão de compreensão. Filho, não dá, tal, mas não podemos exagerar e achar que as pessoas ao nosso redor têm a obrigação de fazer as vontades dos nossos filhos porque eles são autistas. Isso daí eu concordo. E assim, se eu puder pegar um gancho, né, falar um pouco da fala com a sua, que tem tudo a ver, Simone, eu vejo exatamente dessa forma também. Imagina você entrar num ônibus e fazer as pessoas saírem do lugar. E não perguntar, oi, desculpa, boa tarde, você é prioritário também? Olha como muda. A pessoa vai dizer que sim ou que não. Se ela estiver mentindo, vai colocar a conta dela em risco. Muda a situação. Então, eu vejo muito isso que a Simone está colocando. Não é dessa forma. A gente luta muito para conscientizar as pessoas. E na própria caminhada do autismo, que eu sou uma das organizadoras, o meu filho tem fotofobia. Né? O Gabriel, mesmo aos 25 anos, ele não aceita foto, não aceita ser filmado, em hipótese nenhuma, mas de jeito nenhum. É um direito dele. E a mãe organiza a festa e o filho está lá na festa, que é feita também para ele, porque ele é autista. Não, ele não vai. Aí uma mãe virou para mim e falou assim, você está excluindo o meu filho porque você colocou balões, e meu filho tem medo de balões. Então, assim, eu acho isso um absurdo. Eu vou ter que tirar o balão de todas as crianças porque o filho dela tem medo. É a mesma coisa de eu exigir que meu filho vá na caminhada e tire o celular de todo mundo para ninguém tirar foto. Eu acho então, que daí... As pessoas com aquele ambiente. Eu acho que a palavra que muda o mundo é a inclusão, mas também é o respeito. Então, quando você fez uma abordagem muito interessante, Diva. Você falou assim, você também... tem alguma dificuldade em relação ao assento? Você também é prioritário? É prioritário? Eu vi uma... Já não chegar metendo o pé, né? Eu vi um filme, acho que até feito no exterior, em que tinha uma moça grávida e tinha um rapaz sentado. Aí todo mundo julgando ele sentado. E aí veio um camarada e falou assim, você precisa levantar. Aí ele pegou as muletas, levantou, ele não tinha as pernas. Então aí foi um constrangimento. Então, mas isso tudo a gente tem que tirar a lição que nós vivemos e a pandemia mostrou, né? Nós vivemos no mesmo mundo. Sim. Nós temos que coexistir. Vamos devagar, com educação. Gente de tudo quanto é jeito. Essa que você falou eu achei ótima. Você também é prioritário? Eu sempre perguntei, porque meu filho é TDAH de 21 anos, né? Também. E assim como a Simone, né, a gente já vem de uma luta aí bem extensa, onde o mundo não era tão assim tecnológico, a gente passava coisas que não dava para ver na internet. Mas assim, você fez uma observação que depois, se vocês puderem, acho que vocês até já assistiram, assisti aquela série Atypical, que tem um adolescente, adoro o Sam, assim. E aí essa parte da polícia é uma coisa assim impressionante, isso já aconteceu há alguns anos atrás, acho que 4, 5 anos, e ele sai para dar uma caminhada, porque é a primeira vez que ele vai dormir na casa de um colega, né, de um amigo. E aí ele não consegue, então ele tem que sair para se autorregular, e nisso ele tá ali, né, tentando se autorregular, vem a polícia, né, um policial. Na hora que vem um policial, o que ele faz? O que você tem? Você tá drogado? Eu sempre tive medo disso, porque meu filho mais velho, ele é TDAH e agitado. E aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Tá vendo essa pulseirinha aqui? Essa pulseira? Ela tem o QR Code, tá vendo? Vem todas as informações, só não vem o endereço. Mas vem tipo sanguíneo, número do SUS, a carteirinha de como é que fala? De convênio, tudo. Tudo, foto, nome da mãe. Isso aqui na praia, isso aqui tá para sempre aqui, né? Nunca mais saiu. Então você vai tomar banho, você pode ir para praia, você pode ir para tudo que é lugar. E eu defendo um negócio desse aqui, por quê? Porque às vezes realmente a criança, o adolescente, porque eles crescem. Gente, é coisa impressionante. Mas veja a importância do que você está falando. O policial, ele tem uma vocação em servir e proteger. Essa no mundo todo. É uma frase da polícia no mundo todo. Quando ele toma ciência disso, por exemplo, a gente já fez parto, a gente já fez tanta coisa. É maravilhoso. E aí, a hora que você identifica pelo cordão, ou por essa pulseira, ou quando você toma ciência que você pode melhorar a vida das pessoas com uma ação, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, nos funcionários, eu até entendo, não erro quando eu digo, quando os servidores da prefeitura tiverem o contato
para entender o que é o transtorno do espectro autista. O que ele pode fazer numa praça de atendimento, Você por chegou exemplo. no momento que eu queria falar. Ele vai querer se especializar, ele vai querer melhorar a prestação de sim, serviço. sim. Então, eu acho que muda o mundo. Precisa ter a Nessa empatia, cena- A principalmente. empatia é fundamental. Exatamente. Nessa É fundamental. cena, ele faz ele deitar, porque vem um amigo, não, ele é autista, não sei o quê, não sabe nem do que se trata, o policial, ali, né, naquela série. Isso sempre me preocupou. Então, o que eu pensei? Vamos capacitar corporações. Isso. Vamos que nós- capacitar a parte de o- educação, é. né, instituto, Você imagina todos os professores terem esse curso para básico? não chegar E armado, sabe? Quantos vão chegar e vão se apaixonar pelo tema? Então, Sim, nós vamos ter gente importantíssimo. que vai fazer pós, que vai... eu tenho a Kátia Polinário, que é nossa assessora, é mãe atípica, trabalha conosco lá na Câmara, nosso apoio. Gente boa. Nossa, Kátia é muito gente ela boa. é especial. E aí, a gente está pensando, por exemplo, o ABA. E aí eu lanço o desafio, e aí eu vou precisar de vocês, por exemplo, para o ano que vem, nós verificar instituições na cidade de São Paulo que possam qualificar os pais em relação ao ABA. Já imaginou? Não, mas isso tem, só que é pago. Então, mas a gente conseguir ONGs que possam fazer isso, a gente colocar emenda parlamentar, eu já me comprometo aqui, e a Kátia já está estudando, vai falar com vocês, para que a gente consiga instituições para habilitar os pais. Por que só? Então, eu acho que a gente aumenta, Claro. quanto a gente der difusão, e aí a gente volta naquilo que nós falamos, conhecimento como mudança de comportamento, até para saber dos direitos. A Ordem dos Advogados do Brasil fez uma cartilinha, e aí eu aproveito e mandar nosso abraço a todos os nossos advogados, sobre os direitos das pessoas com deficiência. A Mara Gabrilli, que nos mandou também muita coisa. Se a gente conseguir habilitar os pais, os avós, a mãe não pode ir, mas pode um irmão, e aí ele vai falar assim, como é que eu reorganizo? Como é que, sala sensorial, para ele saber, teve tal surto. Porque o tratamento não é só na clínica. É um processo continuado. Continuado. É isso. Mas eu vou dizer para você, a Kátia está estudando. Eu falei, Kátia, essa é a sua missão agora para quê? Para que no ano que vem a gente... E aí eu aproveito a força da AVA aqui. Qualificação em aba. Se vocês puderem indicar instituições que são sérias. Que são sérias, para que a gente consiga aportar recurso de emenda super parlamentar, importante para que a gente, tal instituição consegue formar 100. Então vamos ver aqui na Zona Leste, fazemos uma filinha. Então eu acho isso maravilhoso. Pode ser que outros vereadores queiram fazer também. Então é um ganha-ganha. Vamos levar isso para Mogi das Cruzes também, gente. E aí eu vou pedir o apoio da AVA aqui, certeza, porque a gente... só para os amigos e as amigas que estão nos assistindo, a AVA também nos ajudou muito na primeira conferência que nós fizemos do transtorno do espectro autista na Câmara Municipal. Foi a primeira conferência municipal. E nós tomamos um cuidado, o Wagner foi falar com a gente faz uns 4 meses, com a Simone uns 5 meses, de não politizar, porque às vezes as pessoas falam de política, sempre o lado mal da política. A política de Platão. Nós temos que confundir politicagem com política. A boa política de melhorar a vida das pessoas, de prestar conta. Essa é a nossa função. Nós precisamos das políticas públicas. É necessário. Então eu fico... Já está lançado o desafio aqui para a Kátia e pedir o apoio da AVA, agora da RA, para a gente buscar já tá ali, ó. Resiliência Azul, para que a gente consiga, Simone, Wagner, Diva, amigos e amigas que nos assistem, melhorar a vida das pessoas. E se ao final, ao cabo, quando a gente terminar o nosso mandato, a gente falar assim, poxa, quando a gente concluiu, a gente melhorou? Qual foi o seu legado? Qual foi o legado que foi deixado? Foi Sobre positivo? legados. Isso. Maravilhoso. Nós estamos encaminhando já para o final. Parabéns, assim, pelo olhar, né? Desculpa, você ia falar. Não, pode terminar, claro. Não, eu ia falar desse olhar dele, né? Dar os parabéns, porque realmente essa questão da segurança é uma problemática. Aí você mistura tudo é uma problemática. Mas capacitar é a solução, é a saída. Né? Nós estamos encaminhando aqui para o final e eu quero encerrar com os meus convidados, com os nossos convidados, fazendo uma provocação.
E a minha provocação vai para a Diva, Ele sempre olha pra mim. fazendo um gancho com a Simone com relação à questão da falta de informação que ainda existe muito sobre os autistas. Então, eu queria que você comentasse sobre uma possível afirmação de que uma criança pode nascer autista porque a mãe usa drogas. Qual o seu comentário sobre isso? Eu acho que ele está me assistindo. Não, assim como existiam, né, essa questão da mãe geladeira, a mãe isso, aquilo, é totalmente errônea, né, essa afirmação. Porque, assim, por exemplo, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei drogas. Meu filho nasceu autista, né? Não, eu conheci uma mãe que apanhou do marido. Ela falou: meu filho nasceu autista porque eu apanhei do meu marido na gravidez. Mitos. Eu falei: eu tenho 2 filhos autistas e nunca apanhei do meu marido. Entendeu? São coisas que a gente precisa derrubar, porque assim, quando as pessoas afirmam isso, elas estão afirmando, né? Elas não estão chegando e falando: e aí, você acha que foi por isso? Não, elas afirmam. Elas afirmam mesmo, elas olham na sua cara e falam: será que não nasceu assim? Porque, sabe? Eu falei: tá, mas eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, e como que é possível isso? Então, assim, isso existe. Então, são coisinhas... algumas questões ambientais, afetam, né, como criança prematura, baixo peso, isso interfere. A criança já provavelmente, ela não seria autista, mas nascendo prematura, com baixo peso, esse tipo de coisa... tem um gatilho ali, tem uma questão genética. Com essas questões, aí acaba desencadeando e a criança nasce autista. Mas falar que é por causa de uma droga, por causa... Não. E Simone, isso que o Wagner falou, por exemplo, hoje em dia se ouve muito isso, tá? Mas antigamente as pessoas, por exemplo, nasciam autistas, as pessoas não tinham conhecimento. Então elas eram direcionadas para um circo de horrores, elas eram trancafiadas, chamavam o padre exorcista, né? E assim, coisas assim aconteciam, né? Você vê, né, Diva? Eu tenho uma... E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Eu tenho uma porque irmã, é sério isso. a minha irmã do meio, a Meire, né? Eu falei aquele dia, eu tenho uma irmã que ela tem sequelas severas do sarampo, né? Minha irmã não enxerga, a minha irmã tem um problema grave, ela tem cuidadoras. Então, eu vivi também o Você drama, é um irmão atípico. o drama da minha mãe e o drama da família, mas que hoje, por exemplo, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, a Marta, que é advogada, tudo, a gente tem condição de ter cuidadoras para ela. Sim. Então, eu acho que aí também vai mais um desafio para as estruturas públicas. Quando é que há 40, 50 anos atrás, nós imaginávamos que nós teríamos médicos de família que faziam visitas? Então, a gente tem que pensar em estruturas, projetar, não para 2 anos, 3 anos, para 10, para 15 anos, da gente formar quadros. Por exemplo, eu estou apoiando, entre aspas, uma universidade lá na Zona Leste, porque ela tem curso de psicologia, curso de enfermagem, e eles querem fazer curso de medicina. E um dos objetivos do reitor é que, para que os médicos formados na Zona Leste, estagiando em hospitais da Zona Leste, daqui 10 anos, consigam ser médicos na Zona Leste. O que é difícil. Porque é difícil, vem tudo para o centro, para a Zona Sul. Então, são coisas que você tem que pensar a médio e longo prazo também. Então, essa concepção do apoio à mãe, em especial à mãe, e eu falo à mãe, nenhum demérito aos pais, mas mãe não transige, mãe não abandona. Às vezes, pais abandonam. Eles saem de casa. Porque, às vezes não, a maioria. A maioria das vezes. Eu aqui. Vocês convivem, mas a mãe não. Então, quando a gente fala, por exemplo, do projeto Mães Guardiãs, que a gente está querendo aprimorar, é justamente para a gente poder criar estruturas, por exemplo, que a minha mãe não teve. Minha mãe já é falecida, mas minha mãe, por exemplo, nunca fez uma viagem. Mas ela tinha filhos que acolhiam. Tenho a minha irmã que sempre cuidou dessa minha outra irmã. Então, era uma família muito... que abraçou. Mas então que a gente consiga criar políticas públicas para ver as necessidades das pessoas. Hoje, nós temos alguns atores, o autista e a mãe do autista. Exatamente. Nós temos outros atores no satélite dessas pessoas que são os servidores públicos, que a gente consegue mexer agora com esse programa Servidor Amigo do Autista. Vocês imaginam todos os professores da rede pública,
todos da rede, funcionários de apoio. Isso vai ser espetacular, porque a gente começa a despertar o respeito nas pessoas com necessidades especiais. E se precisarmos pressionar o pessoal lá, você chama a gente. A Simone, gente. A Simone, né, vereador? A Simone, ela já vem ali numa luta. Ela é maravilhosa. Né? Ela é maravilhosa. Hoje as pessoas são encorajadas a mostrarem seus filhos, a correrem atrás, mas ainda é uma comunidade, que eu falo que é uma comunidade atípica, ainda muito parada, muito assim, e não é por culpa dessa comunidade, é por conta de tudo isso, essa falta de política, será que cabe, será que, sabe? Porque as mães estão desanimadas, não é? Ele falando depressivas. Agora, me lembrou a minha história, porque assim, eu tenho uma mãe que é alcoólatra, né? Tenho um pai que morreu de câncer no colo dessa minha mãe, eu tenho um irmão que foi assassinado, e eu tenho 2 diagnósticos dentro da minha maternidade, tudo eu enfrentei só. E recentemente, meu ex-marido, ele vendeu a casa com a gente dentro. Ele não só vendeu a casa, como ele estava devendo com a agiota, mãe não abandona. que ele estava andando armado, e ele entrou com ordem de despejo para colocar a gente para fora. Você e os dois filhos. Os 2 filhos. E aí ele foi preso recentemente, 2 anos de pensão, ele nunca pagou a pensão. Ele nunca pegou o Luigi. Eu não tenho folga. Eu nunca viajei. Eu não passei, eu não tenho vida social. E aí eu falo, eu tenho uma história muito triste. Só que eu posso escrever novos capítulos. Ótimo. E é isso que eu faço todos os dias. Ou ficar choramingando, virar uma vítima da sociedade. Não é para mim, porque assim, o chorar ele alivia, mas ele não resolve. Não. O que resolve é você buscar solução. Então, Resiliência Azul, matar um leão por dia. Ele nasceu através do meu documentário, que depois a senhora vai conversar comigo, eu vou conversar com a senhora. E através do documentário eu queria mostrar os bastidores dessa mãe, porque é a minha vida, é vida real. E aí essas mães... Tem muita coisa a ser feita. Essas mães, vereador, essas mães, Simone e Wagner, elas não querem mostrar a realidade, a gente precisa mostrar. Porque se a gente não mostra, o problema não existe. Gente, se a gente não mostra, se a gente não reclama numa ouvidoria, o problema não existe. Ele passa despercebido por gerações. E aí, o que eu faço? Eu falei, peraí. Criei lá um grupo de WhatsApp e virou Resiliência Azul. Meu documentário não saiu até hoje, gente. Patrocinadores, por favor, venham para mostrar esses bastidores. Mas, assim, são mulheres que são, na maioria das vezes, abandonadas. Eu nunca tinha ido pagar aluguel, pago há 2 anos. E é uma realidade assim, que você não pode estudar, que você não pode trabalhar, você não pode nada. Mas você pode unir as outras mães, Mas será que não é uma forma do Estado brasileiro, aí eu falo União, Estado e município, de cuidar dos autistas por meio da mãe? Esse é o problema posto. Nós não temos que ficar bravo com o problema. Eu sempre falava, as pessoas que resolvem ser gestores, ele não pode ficar bravo com o problema. Traz um problema, você fica bravo. Não, você tem que buscar a solução. É uma nova realidade. A gente tem uma PL aprovada em Mogi das Cruzes chamada Mãe Mais. Quando você fala da mãe do seu projeto, é o... Servidor amigo do autista. Não, mas você falou de outro genuíno, alguma coisa? Assim, ele falou alguma coisa das mães cuidar também, alguma coisa? Mães Guardiãs. Mães Guardiãs, exatamente. Já existe, é um programa muito eficiente. Muito legal. E aí, vereador, a gente tem o Mãe Mais. Esse Mãe Mais é uma semana de conscientização, no início da primavera, justamente para elas florescerem e buscar direção. É possível, sim, mãe é atípica, se arrumar, sair, viajar, viver, né? Trabalhar, estudar, mas adequado dentro das limitações dela. Então, mas precisamos de estrutura para isso. Exatamente. As políticas públicas, elas viriam dessa forma. E como ele falou, capacitar as mães para darem aula. Eu já fui cuidadora do meu filho há 3 meses. Eu tenho uma mãe dentro do RA que está há 2 anos sendo cuidadora dentro da sala de aula sem ganhar nada. Ou seja, ela não vive, ela vegeta. Bom, nós estamos aqui chegando ao final e eu quero fazer a última provocação para o vereador Coronel Salles. Você citou há pouco que há muito a se fazer pelos autistas. O que está faltando para a gente fazer mais pelos autistas? Eu acho que você pode fazer como vereador para impactar a vida da comunidade autista? O que eu falo para você? Hoje, nós temos que estar dispostos a cumprir essa missão. Isso não é uma faculdade, uma opção. Quando você assume um cargo público, em especial o eletivo, você tem uma procuração assinado por milhares de brasileiros que lhe confiaram, você vai falar por mim. Então, nós temos que dar soluções para esse tipo de dificuldade. É muito comum as pessoas dizerem, isso é difícil,
Ah, não sei o que é difícil. Esses dias atrás a gente teve uma audiência pública na CPI dos furtos de fios e cabos. Aí uma pessoa inadvertidamente falou, ah, mas isso é difícil. E aí eu até exagerei um pouquinho e saí um pouco do tom. Eu falei, difícil é criar girafa em porão. Isso é difícil. Nós temos obrigação de achar as soluções. Então, pelo menos tentar. É difícil, mas não é impossível. É fundamental, então, você conversar com o maior número de pessoas para que você saiba o desafio quando você fala com uma mãe, quando você fala com outra mãe, quando você fala com uma associação, quando você fala com um médico, quando você fala com um especialista, quando você fala com um educador, quando você fala com um advogado. Por exemplo, a causa do autismo, ela tem vários cenários. Você pode olhar sob o olhar do direito, sob o olhar da educação, sob o olhar da maternidade, sob o olhar da saúde, sob o olhar do esporte, sob o olhar do lazer, sob o olhar do turismo, sob o olhar do emprego. Então, tem tanta coisa para ser feito, mas é fundamental que tenha um compromisso, vontade de fazer. Exatamente. Respeito às pessoas e respeito àquele que te elegeu. Você não está lá, eu sou uma pessoa sem muita liturgia. Então hoje eu vim de blazer aqui em homenagem à nossa comunidade, porque eu sabia que era uma conversa de altíssimo nível, como foi. Sério? Mas normalmente você tem que andar aí de botina, de calça jeans, olhando na base, ouvindo as pessoas. Então é achar soluções para os problemas e trabalhar para que elas sejam efetivadas. Eu estou muito contente, eu estou entusiasmadíssimo e eu estou aqui para servir. A tônica é melhorar a vida das pessoas. Eu estou muito feliz. Que ótimo, que ótimo. Agora, para encerrar, nossos 30 segundos finais, suas considerações, Simone. Não, estou super feliz também com os dois. Conta com a gente, conta com a nossa experiência, porque você estava falando sobre as clínicas. É claro que eu não sei tudo, meu Deus do céu, quem é que sabe, né? Mas muito eu conheço. Você sabe muito. Eu conheço aqui em São Paulo sobre clínicas, então fico com muito medo de vocês entrarem em a gente vai precisar de alguma situação aí, porque muita coisa é resolvida só entre nós, só entre o mundo autista, e que não sai para fora. Uhum. Então, quem está do lado de fora não faz a menor ideia do podre que está ali dentro. Então, me tenha como uma orientação, não que eu esteja certa, não que eu saiba tudo, mas no que eu puder ajudar, com toda certeza. Vou precisar, sim, já estou pedindo. Eu que estou pedindo. Uns toquezinhos aí, porque eu acho que Deus me deu 2 filhos autistas, não foi à toa, eu acho que eu também tenho uma missão, que essa missão eu sempre faço voluntariamente, e pessoas como eu e a Diva precisamos ajudar essas mães, e a Kátia também, a ter um pouco de ar, porque está todo mundo sem ar, sufocado. E acabar vamos ter esperança. E acabar um pouco com a vitimização das mães. Conscientização é o caminho. Conscientizar as pessoas para entender. Exatamente. Então, Diva, suas considerações finais, por favor. As minhas considerações finais é agradecer, né, por estar aqui, a oportunidade, né, de conhecer aí o vereador Salles, estar mais uma vez com a minha amiga Simone, né, que eu amo essa mulher, gente, meu Deus, a gente mora tão longe, mas Camila tá lá, né, então... Eu já falei para Camila, falou, qualquer abacaxi, você vai procurar minha amiga lá em Mogi. Né? Vou ter que adotar, a gente se adota, a gente se cuida, a gente fica de olho lá. Agradecer o Wagner, né, que é meu colega de curso, colega de causa, né, as considerações são as melhores possíveis, é sempre bom falar, né, da importância da inclusão na prática, que é o nosso slogan, né? Porque juntos realmente nós somos mais resilientes e a gente tem que falar sempre. As pessoas que estão cansadas de ouvir é porque são aquelas que não fazem, né? Porque todo dia tem uma novidade, né? A internet, ela ferve, então a gente tem que falar sempre. Então, muito militante de sofá. Sim, muito, porque para ir para a rua é difícil. Sim. Mas, assim, as minhas considerações são essas, gente, que as pessoas consigam, né, entender a importância de respeitar, principalmente as mães, né? A gente não vai estar aqui para sempre, então a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos. É importante dizer isso, que a causa ela não é isolada, que não existe uma competição. Existe, sim, muita luta, né? E a gente sabe que até os finalmente chegarem é bem difícil. Então, a gente tem uma pessoa, né, pública que se importa, que tem empatia, é muito raro, e a gente é grato por cada pessoa, né, que tem essa empatia. Então,
é isso, por um mundo mais Justo. inclusive. Obrigado. Coronel, sua consideração? É sonhar e trabalhar por uma cidade mais humana, uma cidade mais inclusiva, uma cidade que se respeite. E uma cidade, ela não é feita de tijolos, de asfalto. Ela é constituída por pessoas. Por veias. Exatamente. Sangue. Exatamente. É um elemento vivo. Então, a nossa maior missão é melhorar a vida das pessoas, cada um no seu segmento. O atendente da grande loja de departamento, o jardineiro, o advogado, todos. Então, nosso papel é difundir a nossa causa, difundir que existem os autistas, que precisam do apoio e que são especiais. E nós temos que tratar como pessoas com maior respeito para que a gente possa incluir. A palavra que muda o mundo é a inclusão. Muito bem. Diva, muito obrigado por sua presença. Coronel Salles, muito obrigado por sua presença. Nós estamos encerrando o episódio de hoje. Não vai agradecer a minha presença? Não vai agradecer a sua presença? Muito obrigado, senhora, que você está aqui todo dia, todo mês você está aqui. E Wagner, se pode fazer uma observação, tá? Vermelho, arroz doce. Arroz doce. Que os PCDs sejam tratados como pessoas que têm limitações, não PCD de defeituoso, né? PCD, pessoas com deficiência. Então, a gente tem que respeitar que elas têm limitações, mas elas são muito capazes. Com toda certeza. E é isso, né? Então, este é o Resenha Atípica. Chegamos ao fim. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.